complemento da questão de pregação, pregação fundamental, que a questão não é exatamente porque fazem esse comentário sobre a questão da vaca, né? Que eventualmente, não, porque eu seria uma vaca, ou adoraria de alguma forma a vaca, seria comparação ao bezerro de ouro por valorizar a questão do dinheiro, a questão dos benefícios, da necessidade de bens materiais para sobrevivência e outras coisas, mas não é bem isso, né? Porque no meu caso, não é que eu eventualmente valorizasse isso, por exemplo, para não fazer a pregação do mandamento, mas é porque as pessoas para quem eu pregaria poderiam preferir isso. Como eles preferem isso, talvez eles possam ser justamente felizes, preferindo essa doutrina, vamos dizer, de bens materiais, para quem eventualmente preferisse isso, não sei se seriam todos, mas para quem eventualmente prefira isso. Eu não quero me impor diante dessas pessoas porque elas podem ser felizes dessa forma. Não que necessariamente eu concorde. Porque não é por isso, não é por esse motivo, em relação a eles sim, mas não é por esse motivo que eu individualmente não faço a pregação. Não é porque eventualmente eu não tinha trabalho secular. Embora pudesse caracterizar ali, veja como eu não podia ser repreendido. Eu pudesse ali descaracterizar a desonra de pai e mãe. Então seria um pecado, eu não teria autoridade para pregar. Mas não, isso não era idolatria. Isso não era vaca. Você valoriza o dinheiro. Não, é porque talvez eu seja criticado por isso. Não que eu concorde que eu devo ser criticado, mas se eu for criticado, então, justamente, se eu for criticado por isso, se as pessoas não me criticarem pela questão de não haver trabalho secular, tudo bem. Não era o caso no primeiro momento. No segundo momento, poderiam continuar com os mesmos ataques. Eu não poderia ser repreendido. Não, e aí que tá, não era o fato de eu não trabalhar no secular que me impedia de fazer a pregação, mas eu poderia ser atacado por isso. Se eu tenho garantia que não haverá ataque, não é o único motivo. Eu também, justamente, eu achava que eu impor essa doutrina diante de quem prefere outra doutrina, seja em Cristo, seja em relação a bezerro de ouro, ou traduzindo bezerro de ouro, bens materiais, não necessariamente nenhuma idolatria de bezerro de ouro, que eu mesmo criticava lá. Eles podem eventualmente preferir doutrina ou cristã ou de benefícios materiais de alguma forma. Não doutrina de benefícios materiais, mas preferir isso de alguma forma. Né? Eu não quero me impor diante disso porque eles podem de alguma forma encontrar algum regozijo e alguma felicidade nisso. Então, pela questão da imposição, pela questão até da liberdade. Você tem liberdade de acreditar no que você quer, então não quero falar dos mandamentos impondo diante dos demais. Então isso era um problema. Então, tá, isso é um problema em relação aos outros, mas em relação a eu mesmo, bom, tem a questão do trabalho secular. Mas não é que aí que tá, não houve nenhuma idolatria. Eu não achava que eu precisaria primeiro trabalhar para daí fazer a pregação, até porque tinha outras dúvidas que eu teria que eventualmente resolver que me atrapalhariam de fazer a pregação. Nem era o único motivo. Se é que era um motivo, porque se eu tenho a garantia de que eu não vou ser criticado na questão trabalhista, só tem as outras dúvidas se eu devo impor a questão dos mandamentos ou não. Né? E a coragem para fazer isso, já que as pessoas poderiam de alguma forma se escandalizar. Mas aí são outros problemas que eu já expliquei em outros vídeos. Então depende, eu não concordo com esse negócio de, não, mas porque eu já vi pessoas falando assim, não, porque você adorou o pilar, né? Você abraçou o pilar no sentido de trabalho, no sentido de bem material. E aquilo representaria, sei lá, alguma idolatria, ou estaria em algum lugar alto, alguma coisa, e eu abracei o pilar. Não, porque se eu tenho garantia que eu não vou ser criticado na questão trabalhista, eu poderia fazer a pregação em relação a esse motivo. Ainda teria outros impeditivos que não se referem a benefícios materiais ou a trabalho secular que me impediriam de fazer a pregação do mandamento. Como, por exemplo, se eu devo impor diante dos outros que prefeririam outras doutrinas. Né? Então, mesmo a doutrina cristã, entre outras. Então, quer dizer, mas isso também era um impeditivo. E mesmo a própria falta de coragem, porque as pessoas poderiam esclarecer. Outro impeditivo. E de repente até outros que eu não lembro agora. Então essa questão não é, em momento nenhum, é falsa acusação, em momento nenhum eu preferia a questão financeira, embora ali prevalecesse sim ainda o argumento de que se não tiraram o processo contra mim é porque a questão do não trabalho, sim, provavelmente seria desonra de pai e mãe. Ou assim pareceria. Ou assim pareceria. E como eles não tinham tirado o processo, o meu argumento procedia. Então você não tinha como falar abandono aqui. Porque justamente eu tinha. Esse era um dos impeditivos. Mas não era o único. Esse negócio de abraçar o pilar. Não era o meu único impeditivo. Porque poderia ser desonra de pai, mas eles não tiraram o processo contra mim naquele momento. Porque se baseava na questão trabalhista. Então, como assim? Abandono aonde? Se eventualmente eu não poderia pregar porque eu não teria autoridade. Não, mas então você teria que obedecer os mandamentos. Não, que eu não estivesse no processo. Não abandonei, porque eu estava no processo de aumentar a coragem para fazer a pregação, de obediência dos mandamentos para fazer a pregação. Se eventualmente ela precisasse ser feita, já que ainda naquele momento eu não tinha resolvido, mas enfim, essa é uma outra parte da história. Então,
fica esse complemento do canal em relação. Em momento nenhum fui vaca, em momento nenhum adorei pilar nenhum, porque isso não era um impeditivo à pregação individual. No caso, se eu tivesse a garantia da não atacabilidade, é nós que tá.